Bom, vamos montando agora um outro cenário, dando continuidade na parte de servidores, né? Vamos montar agora um serviço que é um serviço de resolução de nomes, DNS. É um serviço bastante utilizado em rede, tá? Tudo que funciona na rede funciona em cima de endereços IPs, MACs. Só que o ser humano, né, obviamente, ele guarda com uma facilidade maior quando a gente fala de letras, né? Então foi necessária a criação de um serviço que converte nome e letra, nome em número. Então, ou seja, nós usuários da rede digitamos nomes para acessar os servidores, tal, os serviços. Mas saiba que internamente esses nomes são convertidos em endereços IPs, tá? E a comunicação se dá através de endereços IPs. Né? Quando a gente estava fazendo outros tipos de teste, que a gente abria aquele conteúdo do envelope, né, não havia ali nenhum campo de nomes, de endereços. Né? Havia endereço IP, IP origem, IP destino, MAC origem, MAC destino. Então é assim que a rede se comunica. Ela não se comunica através de nomes, né, e sim através de endereços IPs. Então existe um serviço DNS que ele é transparente para o usuário, tá? Ele é automático, é transparente e rápido. Essa conversão, né, você usa no seu aplicativo com nomes, mas saiba que o DNS está na história para poder converter para IP e, né, a partir daí a aplicação usar apenas endereços IPs. Algumas aplicações, né, na sua parte inferior, na barra de status, exemplo, o Internet Explorer, às vezes você está navegando e você percebe de vez em quando, na parte de baixo, aparecem alguns números IPs no lugar do nome do site. Então isso é só para provar que realmente funciona em cima de IP. O servidor anterior, né, que nós usamos, o tal do HTTP, nós colocamos IP, né, para abrir o site. Então agora a minha ideia é instalar ou configurar o serviço DNS aqui dentro do nosso cenário. Então eu vou aproveitar o mesmo cenário que o anterior e vou configurar um nome. Aí, a partir daí, né, quando eu tiver com o browser aberto, eu vou digitar esse tal nome. Né? Vai ter que abrir o site. Então é isso que a gente vai ver agora, tá certo? Então, eu vou aproveitar o mesmo cenário, então repara que as minhas máquinas já estão configuradas, tá? Com IP automático, com aquele na escala de endereçamento. O servidor meu é 101. Então, para configurar o serviço DNS, você clica uma vez no servidor, na aba config, só para lembrar, né, eu estou com o HTTP ligado, tem meu nome lá, né, aulas do professor e tal. O DHCP também está ligado, ele está distribuindo IP 120, né, para até 50 máquinas. E agora eu venho no botão, né, do serviço DNS. Ao clicar aqui, né, eu vou ter que setar alguns parâmetros. Repare que ele está em ON, né? Então aqui eu digito o nome que eu quero fazer registro. Então, na verdade, o DNS é um banco de dados, onde já há vários tipos de registros. Nesse registro existem nomes associados a endereços IPs. Aqui é um simulador, então a gente vai, né, tratar assim, os parâmetros não são tão completos, né, comparado com os programas na prática. Na prática, então, você deve consultar o manual do software DNS, então ele é um programa que é instalado no servidor, para você descobrir quais parâmetros que ele possui, onde clica, o que é o mínimo, qual é o mínimo necessário, tal. O que nós vamos fazer aqui é o mínimo para o cenário rodar, né? Mas na prática, dependendo do programa DNS que você vai usar, ele é mais complexo ou menos complexo, tá? Então aqui o negócio é simples, eu digito o nome que eu vou fazer o registro, por exemplo, né, esse aqui. Então eu estou falando que o registro, né, chamado www.xexel.com.br, né, o tipo de registro a gente coloca a record, né, é o básico. Eu estou falando que, olha, que esse aqui, né, grave que ele é o endereço 192.168.101, que é o endereço do servidor. Adiciono, né, então, olha lá, ele fez a primeira linha, uma linha simples, né, dizendo que este nome equivale a este IP. Bom, depois de adicionado, né, lá já está adicionado, você pode ir no botão adicionar ou salvar, que vai ter o mesmo resultado, tá certo? Pronto,
já configurei mínimo aí o meu serviço DNS. Volto a repetir que na prática existem até outros parâmetros, até mais complexos. O serviço DNS não é tão simples assim na sua configuração total. Fecho ele, tá? Então o meu servidor é um servidor de DHCP, ele configurou minhas máquinas automaticamente. O meu servidor é um servidor HTTP, então existe um site com o meu nome. E o meu servidor é um serviço de DNS, tá? Antes de eu ir para frente, se eu passar nas minhas máquinas cliente, olha o quadro. O que ele tem configurado? Endereço IP, né? Mas ele não tem configurado o GET e não tem configurado o serviço DNS Server. Então, ou seja, está tudo zerado, né? Então não vai funcionar, tá certo? Por quê? Porque na hora que eu digitar um nome, a minha máquina não sabe quem é o servidor DNS, então não vai funcionar. Então, mas por que a minha máquina está zerada? É porque o DHCP, quando eu configurei ele, não existia o serviço DNS. Então eu tenho que voltar no DHCP, atualizar o DHCP com a informação do servidor DNS, voltar nas máquinas clientes e pedir uma nova configuração, porque senão não vai adiantar nada. Eu apenas montei o servidor, mas os meus clientes não sabem que existe esse servidor. Então vou voltar lá no DHCP, né? E vou atualizar. Ó. DNS Server é quem? É o próprio servidor, né? E mando salvar essa informação. Tá? Agora eu vou nos clientes e vou pedir para o cliente, né, buscar a informação novamente. Porque ele não tem essa informação nova. Olha lá, DNS Server, ele não tem essa informação nova. Né? Então eu repito isso para cada cliente meu, porque ele não tem essa informação nova. Tá? Porque senão não vai funcionar. Porque na hora que o cara digitar nome, a sua máquina cliente não sabe quem que está resolvendo os nomes. Né? Então, por isso que eu estou pedindo novamente, né, a requisição da configuração TCP/IP que já está atualizada. Então, vamos lá. Vou abrir a máquina do cliente. Né, vou abrir o browser. Então, só para você ter noção, vou digitar o número IP, igual que eu fiz naquele outro laboratório. Vai abrir o site, aulas social. Se eu colocar o número 2, né, vai dar erro, porque endereço 2 não tem nada a ver com o servidor. Tá? Só estou querendo mostrar lá, houve erro. E agora eu vou entrar com o nome que eu já havia registrado. Aí, abriu a página. Né? Então, ou seja, funcionou com o nome. Tá? Se eu colocar um nome que não tem nada a ver, né? Por exemplo, esse nome não tem nada a ver, vou dar gol. O meu servidor lá não conseguiu resolver esse nome, porque esse pedido chegou nele, ele consultou o banco de dados dele e não conseguiu resolver, não abriu a página. Tá? No ambiente real, se o seu servidor não sabe quem é esse cara, ele vai perguntar para o servidor superior a ele. Né? Porque o sistema DNS é um sistema que funciona de maneira distribuída. Né? Tá certo? Então, fecha, pronto. Mostrei o funcionamento do DNS. Bom, agora vamos ver, né, como que o pacote DNS ele circula pela rede, tá? Então vou vir no modo Simulation. O HTTP ainda existe, tá? Quer dizer, eu vou abrir um site, então eu quero ver o pacote HTTP. Só que agora eu quero associar o serviço também de nomes. Então vão ser gerados dois pacotes que eu vou analisar. Pacote de DNS e pacote HTTP, que é o pacote do site, tá certo? Vou abrir a minha máquina e vou abrir novamente o site. Eu vou colocar primeiro o endereço IP. O pacote está sendo gerado, né? Foi enviado o pedido, o site ainda não chegou, somente HTTP que está sendo gerado, né? Não preciso do serviço DNS, por quê? Porque ele já foi feito, né? Quer dizer, desculpa, eu estou digitando um número, né? Então não precisa do serviço DNS. A página abriu perfeitamente, normal, né? Como a gente já estava esperando, tá certo? Bom, eu vou agora, em vez de digitar o número IP, eu vou digitar o nome, né? Apenas o nome. E vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que eu estou habilitado para DNS e HTTP. Dei um OK,
né? Primeira coisa lá, foi criado DNS, não mais HTTP. Por quê? Porque a minha máquina não sabe quem é esse cara. Aí foi gerado o pacote, né? O pacote sai, é um pacote de DNS, né? É um pacote de DNS, ou seja, o meu pedido de DNS, olha, eu quero saber quem é esse cara aqui, meu, né? Porque eu não sei, né, quem é esse cara, tá? Aí vai chegar o servidor DNS, o hub por si só manda para todo mundo, né? Aquele negócio que a gente já está acostumado. Chegou no servidor DNS, o servidor DNS, né, vai fazer o quê? Vai responder, né? Se ele tiver na base de dados dele, ele vai responder quem é esse cara. Então, falar, olha, o endereço, a resposta DNS é esse endereço, esse nome de endereço é esse endereço IP. A informação volta, então, à minha máquina origem. Repare que até agora, né, eu não recebi o site ainda, eu não recebi o site, mas a partir de agora a minha máquina sabe, né, qual o endereço IP que funciona aqui lá. Então, a partir de agora, o pacote HTTP é gerado. Então, ou seja, primeiro gerou o serviço DNS, repare que é muito rápido, né, 0,008, né, segundos é que demorou para descobrir o HTTP. Quando eu digitei diretamente o número IP, não precisou disso aí. Mas como eu digitei o nome, há essa necessidade. Então foi gerado, o pacote chegou lá no servidor HTTP, ele retornou e eu tenho meu site aberto. Ok? Então tá aí, o serviço de nomes funciona desta maneira. Ó, pessoal, para encerrar aí, né, eu vou colocar um switch, coloquei um switch no lugar do hub e vamos ver o comportamento, né, do switch em relação ao serviço DNS e o HTTP. Já que o HTTP a gente já fez, né? Eu só troquei o switch, ó, só para lembrar, o switch está tudo ok, ó, da máquina para o servidor, né? Então só fiz a troca física do equipamento, o resto continua tudo funcionando. Então agora eu vou ver, né, como é que funciona o serviço HTTP e DNS. Na verdade, HTTP, como eu falei, né, a gente já viu no lab anterior. Então, olha lá, vou digitar agora o endereço que está no registro. Vou dar Go. Olha lá, foi gerado primeiro o DNS. DNS chegou ao equipamento switch. Olha lá, tá vendo? O switch não faz broadcast do serviço DNS. Teve a resposta de quem é o cara, né, o endereço e tal. Aí, a partir de agora, o HTTP é gerado, né, e chega até o servidor e tal. Então, ou seja, o fato de ter switch é bom, né, porque ele não propaga a informação para todo quanto é lugar, como faz o hub e tal. Então, ou seja, tanto para serviço DNS como para serviço HTTP, o switch não faz broadcast. O hub sim, mas o switch não. Então, isso em termos de performance, lá, abrir o site é bem interessante, né, você ter o switch no lugar do hub. Tá? Porque nem o DNS nem o HTTP funciona com broadcast. Somente o sistema de DHCP. Não sei se vocês lembram, uma aula de DHCP, ele funciona em broadcast. Aí não interessa se é hub ou switch, mas HTTP e DNS não faz broadcast. Falou então, pessoal.